gente que conhece a casa da Peppa como a palma de sua mão. Mas sabia que existem chances muito boas dessa casa existir na vida real e o desenho ter escondido isso da gente? Casa da Peppa. Muitos fãs ficaram chocados quando imagens de uma casa de verdade, idêntica da família Pig, começaram a circular pela internet. As imagens sempre mostravam a residência de longe, mas já era possível ver semelhanças impossíveis de negar. O mesmo formato, a cor, o telhado e, como se não bastasse, as imagens também mostravam que a residência se encontrava no topo de uma colina, exatamente como a moradia da Peppa. Por muito tempo, ninguém sabia onde exatamente ficava esse lugar, e por isso, alguns achavam que as imagens tinham sido editadas e que aquela casa não existia de verdade. Mas por mais incrível que pareça, foi questão de tempo para descobrirem que essa construção idêntica à residência Pig de fato existe. Mas já vamos te adiantando que esse lugar está escondendo um segredo que ninguém imaginaria. Se prepare, pois vamos te contar tudo o que sabemos sobre a verdadeira casa da Peppa. Você já sabe, né? Está começando mais um Team Videos. Igreja. Sim, a residência que começou a circular pela internet existe, e os fãs do desenho encontraram onde ela fica. E no caso, essa estrutura está na Dinamarca. Só que tem um porém, isso não é uma casa, e sim uma igreja abandonada. Ela é conhecida como Igreja Enterrada, pelo fato de que boa parte dela está soterrada em areia. A Igreja Enterrada é muito mais antiga que o programa da Porquinha, tendo sido construída entre 1355 e 1387. Como você deve imaginar, no seu estado atual, ela não é usada como uma igreja nos dias de hoje. Na verdade, ela foi fechada por decreto real em 1795, há 231 anos. Agora, se a gente for fazer as contas para saber a idade da construção, nós chegamos a um número um pouco maior. Ela existe há mais de 600 anos. Sério, existem países mais novos do que isso. É bizarro que um local histórico tenha tantas semelhanças com a residência dos Pigs, mas apesar de ser uma igreja, é sim possível que os criadores de Peppa Pig, Neville Astley e Mark Baker, tenham se inspirado na Igreja Enterrada na hora de pensar no visual do lar da porquinha. Talvez eles tenham visto a construção durante uma viagem à Dinamarca e então gostado do formato simples dela. Casa Nova. Existir uma igreja idêntica à casa da Peppa já é uma coincidência estranha, mas parece que até mesmo a nova versão da residência Pig existe de verdade, pois uma casa idêntica a ela também foi vista no mundo real. E isso é ainda mais impressionante, porque a reforma na casa dos Pigs é algo muito recente. Ou seja, é bem difícil que algum fã com muito dinheiro tenha construído essa casa com a intenção de ela ser parecida com a nova residência da Peppa ou algo do tipo. Esse lugar certamente existe há muito mais tempo, o que deve significar que pode ter servido de inspiração para a reforma, do mesmo jeito que a Igreja Enterrada provavelmente foi a inspiração para o visual clássico da Casa da Porquinha. Ao contrário da Igreja Enterrada, não se sabe onde fica essa construção que chamou tanta atenção dos fãs do programa. O que não podemos negar é que é muita coincidência que existam duas construções tão parecidas com as casas da Peppa, uma sendo igual à versão original e a outra sendo muito parecida com a versão reformada. Algumas pessoas teorizam que esse segundo lugar da vida real também pode ser uma igreja vista de longe. Praça. Sabe o pior? Parece que não é apenas a casa da Peppa que existe na vida real. Existe uma praça que vemos em alguns episódios do show e ela tem algumas semelhanças muito difíceis de ignorar com a Portobello Road, uma rua que fica em Londres, no bairro de Notting Hill. E não estamos falando de uma ou duas semelhanças, mas sim de tudo. O número incrível de lojas, os edifícios coloridos e até mesmo a arquitetura vitoriana. Essas coisas nós vemos tanto na praça comercial de Peppa Town quanto em Portobello Road. Nem é mistério que Peppa Pig vive fazendo referências à Inglaterra, pelo fato de o programa vir de lá e ter se tornado um ícone nacional, assim como Bluey é um ícone da Austrália. Então faz todo sentido que uma das ruas mais famosas de Londres e que é muito frequentada pelos turistas que visitam a cidade tenha sido a inspiração para uma parte de Peppa Town. E aí, você gostaria de visitar o lar da Peppa na vida real? Se sim, comente aqui embaixo #casa. Museu. Outro local muito bacana de Peppa Town é o museu que eles visitam de vez em quando. Só que dá para perceber que ele não é tão único ao dar uma olhada no Museu Britânico de Londres.
Eles são surpreendentemente idênticos, e quando você percebe isso pela primeira vez, fica impossível desver. E as semelhanças não estão apenas do lado de fora. O lado de dentro deixa ainda mais claro qual museu está sendo representado aqui. Nós vemos salas com relíquias da realeza e outras com grandes fósseis de dinossauros, de um jeito muito semelhante às salas que você pode encontrar se visitar o Museu Britânico de Londres na vida real. A grande diferença entre esses dois museus é que o de Londres fica perto de ruas e prédios, enquanto o Museu de Peppa Town se encontra no topo de uma colina, assim como praticamente todas as outras coisas que vemos nesta cidade. Essa é a única alteração que chama a nossa atenção. De resto, os dois museus são praticamente idênticos. Família Pig. Com tantas coisas do universo de Peppa Pig sendo baseadas na vida real, surge uma dúvida ousada e que é mais lógica do que qualquer um quer admitir. E se até mesmo a família Pig existir de verdade? Não como porcos que andam em duas patas e sabem falar, e sim na forma de pessoas que serviram como inspiração para a criação de Peppa, George, Papai Pig, Mamãe Pig e até mesmo a Ivy. Ainda mais porque isso é algo que acontece muito em desenhos. É só a gente pegar Bluey como exemplo. Vários personagens são baseados na família de Joe Broom, o criador da série. Alguns dos seus parentes até chegam a fazer as vozes desses personagens, como seus pais, que interpretam os avós da Bluey. Nós só sabemos disso porque o criador do desenho quis revelar, mas se ele quisesse, nós nunca teríamos descoberto a verdade. E é possível que seja justamente isso o que aconteceu em Peppa Pig. Alguma família real serviu como inspiração para os personagens principais, mas ninguém revelou isso para nós. Peppa Town existe. Ok, nesse ponto deu para notar que muitos lugares de Peppa Town são baseados em locais reais, que muitas vezes são de Londres, enquanto a casa antiga da Peppa é baseada em uma igreja abandonada da Dinamarca. Perceber tudo isso faz com que a gente acredite em uma ideia que faz muito sentido. E se Peppa Town existir na vida real? Claro, não estamos falando que existe uma cidade com esse nome e que ela é habitada por animais falantes, mas sim que todos os locais de Peppa Town são baseados em algum lugar que realmente existe, mesmo que nem todos esses locais façam parte da mesma cidade ou até país. Muitos desses cenários foram inspirados em Londres, enquanto outros parecem ter se inspirado em países diferentes da Europa. Sendo assim, devem existir vários outros lugares na vida real que se parecem muito com aqueles que vemos na série da Peppa, como a escola da Madame Gazella. É apenas questão de tempo para que os fãs encontrem esses locais e imagens deles comecem a circular pela internet. Nome falso. Se nós juntássemos todos os locais da vida real que serviram de inspiração para os cenários de Peppa Pig, seria possível construir a Peppa Town na vida real, mas talvez isso não seja necessário. Apesar de ser difícil existir uma cidade habitada com esse nome e que ainda seja habitada por animais falantes, não é tão absurdo assim que alguma cidade tenha sido a inspiração principal para a que vemos no desenho. Como uma rua e o Museu de Londres foram praticamente recriados em Peppa Town, seria justo acreditar que Peppa vive em uma versão alternativa de Londres. Mas tem algo que impede isso de fazer sentido, e vamos falar disso daqui a pouco. O importante é que Peppa Town parece ser mais uma cidade rural, visto que quase todas as construções ficam no topo de uma colina. Existem algumas cidades assim na Europa, então não duvide que uma delas seja a inspiração para Peppa Town. Na verdade, se levarmos em consideração que a série se passa na visão da Peppa sobre o mundo, pode ser que o nome verdadeiro da cidade onde ela vive nem seja Peppa Town, e sim um outro que ela substitui por esse em sua cabeça. Talvez o nome verdadeiro seja justamente o nome de uma cidade rural da Europa na vida real, que estava sendo adaptada para o desenho por todos esses anos, e ninguém nem percebeu. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Londres. O principal motivo por acharmos que Peppa Town não é a versão da série de Londres é porque a Peppa e seus amigos já visitaram essa cidade. No universo do desenho, Londres é chamada por seu nome e tem um visual bem diferente da cidade da Porquinha, com uma aparência mais urbana, cheia de ruas, prédios e carros.
Além de Londres, nós até mesmo tivemos a oportunidade de conhecer a rainha, que apesar de não ser chamada pelo nome completo, certamente é a Rainha Elizabeth II da vida real, que faleceu em 2022. Falando nisso, sabe aquela cena incrível em que ela salta de uma ponte enquanto pilota um ônibus escolar? Isso até aconteceu na vida real. Quer dizer, não foi a Rainha Elizabeth quem fez isso na vida real, e sim um motorista chamado Albert Gunter. Ele até chegou a ganhar uma medalha de bravura por seu feito, que ficou marcado para sempre na história da Inglaterra. Cidades reais. Londres não foi a única cidade real que Peppa visitou. Para falar a verdade, isso já aconteceu muitas vezes, com ela também visitando Nova York e Paris, mostrando que todas as cidades do mundo real parecem existir em Peppa Pig. E isso é meio engraçado, pois parece que a única cidade do desenho que não existe no mundo real é justamente Peppa Town, onde quase todos os episódios se passam. A menos, claro, que nossa teoria sobre Peppa Town esteja certa e ela exista de verdade, mas com outro nome que até hoje não foi revelado. Acha que um dia o verdadeiro nome da cidade de Peppa será dito em um episódio ou o programa vai fazer o possível para nunca nos revelar a verdade? Parque da Peppa. Vale lembrar que, além de todas essas semelhanças suspeitas com lugares da vida real, o mundo da Peppa muitas vezes é, em partes, reconstruído por parques temáticos de Peppa Pig, em que crianças fãs do show da porquinha vão com seus pais para se divertirem e se sentirem um pouco mais próximas dos personagens que tanto amam. Então, caso você não queira ou não tenha vontade de visitar a Igreja Enterrada, essa é uma escolha mais tranquila de lugar para um fã de Peppa Pig visitar. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!